Olá, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? E se Deus é todo-poderoso e perfeitamente bom, mas não impede o mal, isso ainda é compatível com a ideia de ser um Deus perfeitamente bom? Ou a omissão já colocaria como um Deus mau? Esse é o famoso problema do mal, um dos maiores dilemas da filosofia e da religião. A questão central é que a existência de um mal no mundo parece contradizer os atributos de Deus, que é simultaneamente onipotente, todo-poderoso, onisciente, sabe tudo e é sumanamente bom. Para analisar se a omissão torna Deus mal ou se isso é compatível com sua bondade, a teologia e a filosofia desenvolvem diferentes perspectivas. O livre-arbítrio, a visão mais defendida, conhecida como Teodiceia de Agostinho, argumenta que Deus valorizou tanto a liberdade humana que nos deu a capacidade de escolher. O mal não é uma criação direta de Deus, mas a consequência do mau uso do livre-arbítrio. Intervir o tempo todo para impedir o mal significa anular nossa liberdade e a nossa capacidade de escolha moral. O maior bem e propósito maior. Filósofos como John Wilke propuseram que o mundo não foi feito para ser um paraíso de conforto, mas sim um ambiente de formação da alma. Desafios, sofrimentos e a superação do mal seriam necessários para o nosso amadurecimento espiritual. Coragem, compaixão, virtudes que não podem existir em um mundo sem imperfeições. Limites lógicos da onipotência. Alguns teólogos sugerem que ser onipotente significa poder fazer tudo o que é logicamente possível. Assim como Deus não pode criar um círculo quadrado, ele também não pode criar criaturas que sejam genuinamente livres e, ao mesmo tempo, incapazes de escolher o mal. O ceticismo teísta acredita que foca, na abordagem da nossa limitação cognitiva. Assim como uma criança não entende por que os pais permitem que ela passe por uma vacinação dolorosa, que é para o bem delas, os humanos seriam incapazes de compreender o plano divino em sua totalidade, o que parece ser uma omissão injustificável, poderia ser evitação de um mal maior que não conseguimos enxergar. Por outro lado, argumentos céticos e ateístas apontam que, se um ser humano tivesse o poder e o conhecimento para salvar as crianças de um incêndio e não o fizesse, nós o julgaríamos como moralmente reprovável. Portanto, partir desta lógica, a permissão do mal por um ser com poder para impedi-lo seria, assim, incompatível com a ideia de uma bondade perfeita. A compatibilidade entre a bondade de Deus e a existência do mal depende, em última análise, de como você define a natureza do amor e do propósito divino, se como uma proteção contra qualquer dor ou como um projeto de desenvolvimento ao longo prazo. Bom, mas se for um projeto de desenvolvimento ao longo prazo, que culpa tem as crianças que nascem hoje para morrerem de câncer, serem estupradas, serem maltratadas, morrerem de fome, como se fosse uma experiência para o desenvolvimento moral de outra criança no futuro? É uma livre escolha da criança ter um câncer? É uma livre escolha de um bebê javali ser um alimento de uma onça, de um leopardo? Eles estão fazendo livre escolhas? Eles nasceram com a livre escolha de dizer: não, eu vou morrer para que essa minha experiência desenvolva ao longo prazo a moral e a ética das pessoas? Bom,
Portanto, nós podemos entender que livre-arbítrio não existe na verdade. Nós nascemos programados, segundo a religião, para sermos o que Deus quer que nós sejamos. Se nós não formos o que Ele quer, nós seremos eliminados por Ele mesmo. Então, isso é livre-arbítrio? Não é livre-arbítrio. Repito, uma criança que nasce com câncer, sofre e morre. Uma criança que passa fome, morre de fome. Ela tem livre-arbítrio de escolha? Um animalzinho, filhotinho que nasceu de um porco, de um coelho, se torna alimento de uma raposa, de uma onça, ele tem livre-arbítrio sobre sua vida? Será que nós temos livre-arbítrio sobre a nossa vida? Muito bem, um grande abraço. Pense nisso. Tchau, tchau.